De Lisboa se sai e a todos os outros municípios do país só se chega. A frase é do professor Filipe Teles e descreve de forma clara e concisa o desequilíbrio que marca Portugal há décadas. Décadas, na realidade, é um eufemismo. Seja qual for o regime, desde a monarquia à ditadura ou a democracia, se há evidência de uma característica estrutural deste país, é mesmo o centralismo. Este desequilíbrio de decisões, recursos e oportunidades que se concentram de forma desproporcional em Lisboa é um dos principais fatores de atraso do nosso país. Isto não é uma crítica a Lisboa, é a constatação de um facto. Em muitos casos, Lisboa é ela mesma vítima do seu próprio sucesso e do seu estatuto de capital. Da pressão habitacional ao aumento do custo de vida, também os lisboetas sofrem com o centralismo e com a concentração do aparelho de Estado nestes poucos quilómetros quadrados. Portugal nunca conheceu um período histórico de verdadeira descentralização. A nossa tradição política é a de concentração de recursos e de poder, e inverter este paradigma, como outros países o fizeram, pode ser a solução para a nossa já crónica estagnação económica e social. O país sempre desconfiou do poder local, e isso reflete-se em métricas tão simples como a despesa pública que é efetuada pelas autarquias locais, que é uma das mais baixas da Europa. O país e a própria classe política continuam a desconfiar do poder local. Por esse motivo, não o deixa ganhar escala e competências e prefere mantê-lo pequeno e sem capacidade para enfrentar o centralismo que reina sem adversário à altura. Preferimos manter um poder local e autarquias com o 7º menor rácio de habitantes por unidade local de administração, ao invés de o reforçar e de o capacitar com mais habitantes e recursos, para que, com escala, possa adquirir mais competências que nunca deviam ter deixado de ser suas. Com a desagregação de freguesias, votada nesta Casa há 2 semanas, invertemos o sentido de um processo de consolidação das nossas unidades locais de administração, com vista a ganhos de escala iniciado há pouco mais de uma década. Andamos para trás, sucumbimos na primeira oportunidade e começamos a reverter uma das poucas reformas que fizemos, totalmente em sentido contrário com a maioria dos países europeus, em particular os mais desenvolvidos e os mais eficientes. Mas há mais que os nossos países com quem queremos competir fizeram. Eles não só descentralizaram competências, mas também deslocalizaram o Estado Central. Mas não em Portugal. Em Portugal fomos incapazes de mudar a sede do Infarmed para a 2ª maior cidade do país. E agora que o Banco de Portugal anuncia as suas novas instalações, em vez de escolhermos uma das 17 capitais de distrito, escolhemos outra vez o centro de Lisboa. Seria inevitável? Não creio. É uma opção danosa para o país, temos a certeza. Devolver o poder às populações é também deslocalizar e dizer-lhes que o território delas tem tanto valor ou prestígio como a capital. Quando se diz que a mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra é um desprestígio, o que se está a querer dizer é que existem territórios e cidades de primeira e de segunda, ao mesmo tempo que se perpetua ainda mais o ciclo vicioso de que o país é Lisboa. A descentralização pode existir, evidentemente, sem a deslocalização da administração central, mas esta ficará sempre pobre se o Estado Central não confiar no resto do território para albergar o seu aparelho administrativo. Senhores deputados, a descentralização e a deslocalização não são um fim em si mesmas, são um meio, um caminho para que as populações sejam melhor servidas, para aumentar a eficiência dos serviços públicos ao nível local e para que o desenvolvimento económico e social ocorra de forma mais homogénea em todo o território. Falamos sim de coesão territorial. Sebastião escreveu, e escreveu muito bem, que o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver à custa de todos. Pois bem, então o centralismo é a grande ficção pela qual se acredita ser possível decidir os assuntos de Bragança a partir de um gabinete em Lisboa. Apesar disso, não deixa de ser desta Casa que tem de partir um sinal claro e evidente do caminho que queremos para o país. Se queremos que tudo continue na mesma, ou se teremos a coragem e a vontade para aproveitar este contexto desafiante e transformar uma debilidade estrutural numa oportunidade de melhoria de vida para todos os nossos cidadãos. Afinal, deve ser esse o nosso principal objetivo, enquanto representantes dos portugueses, independentemente do partido a que pertencemos. Só assim se conseguirá fazer uma descentralização que finalmente devolva o poder onde ele merece estar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Albino Ramos.